Vamos ver agora o caso das retas paralelas. Como é que a gente pode reconhecer retas paralelas em Épora? É muito parecido com o caso das retas concorrentes. No primeiro caso, elas são reconhecidamente paralelas quando as projeções de mesmo nome forem paralelas em Épora. É um dos casos, é o primeiro caso. Então você veja, por exemplo, você tem aqui uma épora em que aqui na parte superior, que é a região onde é representadas as projeções verticais, a reta S e R' são paralelas. E aqui embaixo, na região onde aparecem as projeções horizontais, elas também são paralelas. Então, nesse caso, coincide paralelo em cima, paralelo embaixo, elas são obrigatoriamente paralelas. Utilizando aqui as madeirinhas de novo, a gente pode ver, nesse caso, essas retas são assim paralelas, porém elas estão num plano oblíquo em relação ao plano vertical e horizontal ao mesmo tempo. Porque tanto aparecem paralelas num plano, como aparecem paralelas no outro. Então essa situação é de retas que pertencem a um determinado plano, ao mesmo plano, mas esse plano é oblíquo aos dois planos de projeção. Tem um segundo caso que a gente pode reconhecer retas paralelas, é quando em Épora acontece o seguinte: duas projeções são paralelas e uma projeção é coincidente. S é coincidente com R. E aqui S' é coincidente, paralela a R'. Então, nesse caso, é quando elas estão no mesmo plano, porém esse plano é perpendicular, completamente perpendicular a um dos planos de projeção. Então você veja, nesse caso aqui, se a gente vê ela numa projeção vertical, por exemplo, ela vai aparecer assim, paralela. Porém, como elas estão no mesmo plano, perpendicular, digamos, ao plano horizontal, elas vão aparecer coincidentes. A mesma coisa poderia acontecer no caso de elas estarem num plano perpendicular ao plano vertical. Elas apareceriam paralelas na projeção horizontal, porém, na projeção vertical, elas seriam coincidentes, porque estariam num plano perpendicular. E uma reta, a projeção de uma reta cairia exatamente em cima da outra. E com isso fica provado que elas são paralelas. Se acontecesse, por exemplo, delas estarem no caso contrário aqui, né? Era perfeitamente possível aqui na região das projeções verticais elas aparecessem, né? Que elas aparecessem como se fossem paralelas. Mas aqui, na outra projeção, elas aparecem se cruzando, o que provaria que elas não são paralelas, são reversas. Nesse caso, utilizando aqui os palitos, né, a gente poderia ver o seguinte: nessa posição, está uma assim e outra assim, elas são reversas, têm direções contrárias e estão em planos diferentes. Bem, tem o terceiro caso também, por exemplo, no caso das retas de topo. O que aconteceria numa reta de topo? Uma reta de topo ela tem uma projeção vertical em forma de ponto. Ela tem apenas um ponto na vertical. Mas a projeção horizontal delas é realmente uma reta. Então, nesse caso, as retas seriam paralelas, reconhecidamente paralelas, porque aparecem aqui como um ponto e como
ponto aqui na projeção superior, na projeção vertical, e como retas aqui na projeção inferior. Então essa aqui seria na projeção horizontal. Essa aqui seria S', essa daqui V', por exemplo, essa daqui seria a reta S, essa aqui é a reta V. Ainda que elas tivessem cotas diferentes, elas poderiam continuar sendo retas paralelas. Digamos que essa reta S estivesse aqui, essa reta V estivesse aqui, S' e V', e aparecessem aqui na projeção horizontal a reta S com essa projeção e a reta V com esta outra projeção. Ainda assim, elas seriam paralelas, reconhecidamente paralelas, porque aparecem como pontos na projeção vertical e como retas paralelas na projeção horizontal. São retas, no caso de topo. Poderia ser o caso também das retas serem, ao invés de serem retas de topo, que a reta de topo pertence a planos paralelos ao plano de projeção horizontal, seria o contrário, seria retas verticais. Aqui estaria a épora, aqui na parte da projeção vertical estaria as retas na vertical paralelas, se apresentando como realmente retas paralelas, S' e V', e aqui no plano de projeção horizontal elas apareceriam como pontos S' e V', embora com afastamentos diferentes, mas elas continuariam sendo paralelas, porque todas duas estavam perpendiculares ao plano de projeção horizontal. Se as duas são perpendiculares ao mesmo plano, obrigatoriamente elas são paralelas. Vamos ver um caso aqui semelhante, só que de retas reversas. Por exemplo, elas poderiam aparecer aqui como duas retas verticais, como se fossem retas verticais paralelas, mas aqui embaixo uma delas apareceria como um pequeno segmento de reta, seria S', e a outra apareceria como um ponto. Isso é perfeitamente possível. Essa daqui ser uma reta vertical com a projeção de ponto, como um ponto aqui no plano horizontal, e essa daqui ser uma reta de perfil, por exemplo, que aparece dessa forma aqui no plano vertical, mas no plano horizontal ela aparece também como um segmento de reta e não como um ponto. Então a gente chega à conclusão de que essas retas são reversas e essas daqui são paralelas